Olá pessoal, vamos fazer aí a correção de alguns exercícios complementares, né? E aproveitando então para fazer uma revisão da matéria. Bom, a primeira questão aqui sobre a importância da fotossíntese para manutenção da vida na Terra. O que nós discutimos em relação à questão da energia? A energia no ecossistema, ela depois que entra, ela vai diminuindo de um nível para o outro, porque ocorre então sempre dissipação dessa energia. Então, dessa forma, o processo de fotossíntese vai garantir, né, pela absorção contínua da luz solar, a entrada de energia dentro dos ecossistemas. Então, sem a fotossíntese, a energia presente nas cadeias alimentares iria se esgotar e aí a vida iria se extinguir. Então, a importância da fotossíntese fazer a captação da luz solar e trazer essa energia para as cadeias alimentares na forma de moléculas orgânicas, ou seja, na forma de alimento. A questão 2, uma questão também que vai tratar sobre cadeias alimentares, sobre o papel, né, de fungos, minhocas e urubus. Tem hábitos que permitiriam que nós reuníssemos estes no mesmo grupo. E aí se coloca a questão, né? Primeiro, que papel esses organismos desempenham nas cadeias alimentares que participam? Bom, esses organismos todos são organismos detritívoros, comem restos, né, de organismos que já morreram. Então, esses organismos são organismos que podem ser considerados dentro do grupo dos decompositores. E depois, qual a importância dessa atividade? Como nós já tínhamos discutido, a matéria, né, ela tem uma proporção praticamente fixa no planeta e ela precisa então ser reciclada. Esses organismos promovem a devolução da matéria, dos átomos e moléculas presentes nos seres vivos que morreram, de volta para o ecossistema, de volta para o ambiente, onde podem ser novamente absorvidos pelos seres vivos. Então aqui, essas duas questões, né, pegando a primeira e a segunda, trazem uma coisa importante. A matéria é cíclica, enquanto que a energia tem um fluxo que vai sempre diminuindo, né, porque a energia vai sendo dissipada pelo metabolismo dos organismos e a matéria precisa então ser reciclada. Então, ó, questão 3 aqui fala da transferência de energia, né, dos produtores até os decompositores através de uma série de organismos que consomem e são consumidos. Bom, essa afirmativa, né, toda nos leva à questão de que por que os vegetais são classificados como produtores? Ela remete aí também de novo à primeira questão. Por quê? Os organismos, né, os vegetais, são organismos que fazem o processo de fotossíntese, que de forma resumida consiste em transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Essa matéria orgânica contém energia. Essa energia, no caso, ela veio da luz. Então, as moléculas orgânicas são moléculas mais complexas e que guardam a energia que veio, né, do Sol, que veio pela luz do Sol. Essas moléculas orgânicas vão alimentar os próprios organismos, as próprias plantas, e vão servir também de alimento, né, para os outros organismos que não conseguem fazer essa transformação. Então isso traz, né, os vegetais no papel do que nós chamamos de produtores, organismos capazes de produzirem as próprias moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, num processo de síntese, síntese e produção, fotossíntese, produção pela luz, ou seja, usando a energia luminosa para produzir então essas moléculas.
Vamos avançar aqui agora para uma questão que trata aqui. Ó, vamos analisar essa questão 8, né? Traz aí uma cadeia alimentar com árvore, consumidor primário, secundário e decompositores. E pede para que a gente observe, né, as afirmativas, julgando aquelas que são verdadeiras. Então vejam, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte. Então aqui é o princípio do fluxo da energia. A energia nunca vai ser maior para o nível seguinte do que era por aquele que a absorveu. Por quê? Porque há metabolismo. Olha aqui, ó, energia dissipada. Então, a energia acumulada pela árvore através do processo de fotossíntese, né, a energia absorvida, não vai estar totalmente disponível para o consumidor primário, porque uma parcela dessa energia dissipou. E assim, sucessivamente, o metabolismo de todos os organismos vai dissipando a energia presente no alimento. Então, a primeira questão aqui é verdadeira. A energia dissipada de um nível trófico na forma de calor pode ser aproveitada pelo nível trófico seguinte. Não, né? O calor é uma forma de energia que é das mais difíceis de ser aproveitada na quantidade que é liberada pelos organismos. Então, essa energia dissipada ela não volta para a cadeia alimentar, ela não pode mais ser aproveitada. Então, aqui, a alternativa falsa. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de biomassa dos produtores é geralmente maior do que a de todos os consumidores. Aqui sim, né, tirando algumas exceções que nós discutimos em aula, referente a fitoplâncton, né, a algas, em geral, numa cadeia alimentar, os produtores, então as plantas, se a gente pensar numa cadeia alimentar terrestre, vão ter uma massa, né, uma biomassa somada maior do que aquela massa dos consumidores que vem na sequência. Então, em geral, é isso que ocorre. Podemos considerar essa alternativa, então, verdadeira. E a última, né, consumidores primários são sempre mais numerosos do que consumidores secundários. Aqui é uma questão que nós não podemos esquecer em relação à biomassa. Não necessariamente os consumidores primários são mais numerosos do que os consumidores secundários. Pensem na seguinte questão, né? Se nós pensarmos no capim, né? Então eu tenho lá uma quantidade enorme de capim, eu vou ter um consumidor primário como uma vaca, o boi, a vaca, um indivíduo. Então imagine um campo, tem lá 10 mil pés de capim, tem uma vaca. Mas essa única vaca pode, por exemplo, estar servindo de alimento, alimentando uma centena de carrapatos. Então vejam, né? Os consumidores primários, nesse caso, são em menor número de indivíduos do que os de consumidores secundários. Então, essa afirmativa, né, não pode ser validada, uma afirmativa falsa. E aí, nos sobrou que as alternativas verdadeiras são 1 e 3. E aí, a alternativa B. Tudo bem? Depois, numa próxima videoaula, nós continuaremos aí e vou fazer então a correção de mais alguns exercícios dessa série de exercícios. Até mais e boa sorte!